Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o Grande Conflito, a série Grande Conflito. Hoje é o capítulo 15, a Bíblia e a Revolução Francesa. Vou falar tudo sobre este tema, que a serva do Senhor Ellen G. White, que ela declarou nesse livro O Grande Conflito, e vou falar o que aconteceu nessa época, tá bom? Antes de eu falar sobre este tema de hoje, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. É de graça, é grátis. Não custará nada, não custará nada para vocês. Então, por isso, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para conhecer o conteúdo do meu canal. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, venho hoje te agradecer por este momento, de eu estar pregando a tua palavra, neste dia do Senhor, esse dia santo, para mostrar as coisas que já aconteceram e que vai voltar a acontecer, meu Deus. Por isso, este alerta para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam saber da verdade. Faça-me de mim o seu servo. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A Bíblia e a Revolução Francesa. No século XVII, a reforma, mostrando ao povo uma Bíblia aberta, buscava introduzir-se em todos os países da Europa. Algumas nações sudaram-na com alegria, como mensageira do céu. Em outras terras, em grande medida, o papado teve sucesso em impedir sua entrada, e a luz do conhecimento bíblico com as suas embrevecedoras influências. Então, quer dizer, esse acontecimento que aconteceu no século XVII, não, no século XVIII, ela foi por volta de 1790, no comecinho do 1790, eu falei errado, é século XVIII, desculpem. Em suas embrutecedoras influências foi quase eliminada totalmente. Em certo país, embora a luz obtivesse entrada, não foi corrompida devido às densas trevas. Durante séculos a verdade e o erro disputaram o domínio. Afinal, o mal venceu e a verdade celestial foi repudiada. Esta é a condenação que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, verso 19. A nação foi deixada a colher os resultados da opção que fizera. A restrição do Espírito de Deus foi removida de um povo que havia desprezado o dom de sua graça. Foi permitido que o mal atingisse seu ponto de maturação, e todo o mundo viu os frutos da rejeição voluntária da luz. O combate à escritura sagrada que pendurou durante tantos séculos na França atingiu seu apogeu nas cenas da Revolução. Essa terrível conflagração foi apenas o resultado inexorável da eliminação das escrituras. Mostrou ao mundo a mais notável ilustração da operação da política papal. Uma demonstração dos resultados aos quais por mais de 1000 anos o ensino de Roma tendia a produzir. A proposição das escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas. O revelador aponta também para os terríveis resultados que sobreviriam, especialmente à França, em razão da dominação do homem do pecado. Disse o anjo do Senhor: pisarão a cidade santa por 42 meses, e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça na grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que viram. Apocalipse capítulo 11, versos 2 a 11. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, referem-se ao mesmo transcurso do tempo, representando igualmente a era que a Igreja de Cristo devia sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram com o estabelecimento do papado em 538 d.C. e encerrar-se-ão por conseguinte em 1798. Nesse tempo, o exército francês invadiu Roma e fez o Papa prisioneiro, o qual morreu no exílio. Embora um novo Papa tenha sido eleito logo em seguida, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuiria. Ali acabou o poder, a supremacia. E elegendo papas, um atrás, de outro papa, como se diz, um papa morresse, por exemplo, ia outro papa, mas nunca tinha aquele poder da supremacia por 1260 anos, que era de 538 até 1798, mandava e desmandava, na igreja e no Estado. Foi o que eu disse no vídeo de ontem, sobre das cronologias, dos eventos finais. Ele ponhava rei e tirava rei. Se o rei era a favor dele, muito bem, ficava no cargo. Agora, se fosse contra ele, pouco a pouco ele ia tirando aquele rei do poder. Então, ele mandava e desmandava na igreja e no Estado. Neste tempo, o exército francês invadiu Roma e fez o Papa prisioneiro, o qual morreu no exílio. Embora o novo Papa tenha sido eleito logo em seguida, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuiria. A perseguição da igreja não continuou através de todo o período dos 1260 anos. Deus, por misericórdia para com seu povo, encurtou o tempo de sua ardente prova, profetizando acerca da grande tribulação que deveria acometer a igreja, disse o Salvador. Se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, verso 22. Mediante a influência da reforma, a perseguição chegou a seu fim antes de 1798. Com referências às 2 testemunhas, acrescenta o profeta: estas são as 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Apocalipse capítulo 11, verso 4 e Salmos capítulo 119, verso 105. As 2 testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambos são importantes testemunhas da origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador vindouro. Os evangelhos e epístolas do Novo Testamento falam de um Salvador que veio da maneira exata predita por tipo e profecia. Profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus permanecem em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizer o seu testemunho. Quando a Bíblia foi banida pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido e feito todo o empenho por homens e demônios para inventar meios de desviar as mentes dos homens do livro, quando aqueles que se atreviam a proclamar suas sagradas verdades foram caçados, traídos e torturados, sepultados na cela das masmorras, martirizados por sua fé, ou compelidos a fugir para as fortalezas das montanhas e para as covas e cavernas da terra. Então as fiéis testemunhas profetizaram com pano de saco. Entretanto, continuaram a dar seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos tempos mais trevosos, houve homens fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ciosos da honra divina.
A esses fiéis servos foram dados sabedoria, poder e autoridade para declarar sua verdade durante este tempo todo. Se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Apocalipse capítulo 11, verso 5. Os homens não poderão impunemente pisotear a palavra de Deus. O significado dessa temível denúncia é apresentado no capítulo de encerramento do Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Tais são as advertências que Deus deu para impedir os homens de mudar de qualquer modo que ele revelou e os ordenou. Essas solenes denúncias se aplicam a todos os que por sua influência conduzirem os homens a considerar com leviandade a lei de Deus. Deveriam produzir temor àqueles que afirmam irreverentemente ser questão de somenos importância de obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que se exaltam suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o claro significado das Escrituras para amoldá-lo à sua própria conveniência, ou para se conformarem com o mundo, estão tomando sobre si mesmos uma tremenda responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, mensurará o caráter de cada homem e condenará aqueles que afirmarem ser deficiente essa infalível prova. Quando acabarem, estiverem acabando o seu testemunho, o período que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco encerrou-se em 1798. Ao aproximar-se a finalização de sua obra na obscuridade, deveria ser movida contra elas uma guerra pelo poder representado como a besta que sobe do abismo. Em muitas das nações europeias, os poderes que dominavam a Igreja e o Estado foram por séculos controlados por Satanás por meio do papado. Mas aqui, no entanto, é revelada uma nova manifestação do poder satânico. Foi a política de Roma, sobre a profissão de reverência para com a Bíblia, que a conservou trancafiada numa língua desconhecida e escondida do povo. Sobre o seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas outro poder, a besta do abismo, deveria erguer-se para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus cadáveres jazeram, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. De todas as nações apresentadas nesta história bíblica, o Egito negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos de modo extremamente atrevido. Nenhum monarca jamais se aventurou à rebelião mais arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo capítulo 5, verso 2. Isso é ateísmo. E na nação apresentada pelo Egito manifestaria uma negação similar das reivindicações do Deus vivo e um espírito semelhante da incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente como Sodoma. A corrupção de Sodoma na transgressão da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser característica preeminente da nação que deveria cumprir as especificações do texto sagrado. De acordo com as palavras da palavra do profeta, um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem em caráter satânico levantar-se-ia para fazer guerra à Bíblia. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveriam ser assim silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve mais exato e impressionante cumprimento na história da França. Durante a Revolução em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização.
e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, erguer-se sua voz em unicioso para negar a mais solene verdade que a alma humana recebe e renunciar unanimemente à crença e culto da divindade. Isso está escrito no livro Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott. A França é a única nação do mundo concernente a qual é mantido um registro autêntico de que, como nação, ela ergueu sua mão aberta contra o autor do universo, superabundância de blasfemos, número incontável de infiéis. Tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, na Alemanha e na Espanha, e em outras terras. Mas a França se destaca na história universal, como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e na qual toda a população de sua capital e uma vasta maioria de outros lugares, tanto mulheres como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem essa infame declaração. Blackfriars Magazine, de novembro de 1870. A França também apresentou características que mais especialmente distinguiam Sodoma. Durante a Revolução, houve um manifesto estado de degradação moral e corrupção semelhante ao que trouxe destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta, juntamente, o ateísmo e a licenciosidade da França, consoante a revelação da profecia, intimamente conectada a essas leis que dizem respeito à religião, estava que reduzia a união do casamento, o mais sagrado envolvimento que seres humanos podem formar e cuja perdurabilidade resulta mais fortemente na consolidação da sociedade, ao estado de mero contrato civil de caráter transitório, no qual qualquer uma das duas pessoas poderia engajar-se e desfazer seu gosto. Se os demônios se houvessem empenhado em descobrir um modo mais eficiente de destruir o que quer que seja gracioso permanente na vida doméstica e de obter ao mesmo tempo a certeza de que o dano era seu objetivo criar e perpetuar-se de uma geração a outra, não poderia ter inventado o plano mais eficiente que a degradação do casamento. Sophie Arnold, uma atriz famosa pelos ditos chitosos que descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério. Scott. Onde seu Senhor também foi crucificado, essa especificação profética também foi cumprida pela França. Em nenhum outro país o espírito de inimizade contra Cristo foi mais ostensivamente manifestado. Em nenhum país a verdade encontrou mais amarga e feroz oposição. Na perseguição que a França moveu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após séculos o sangue dos santos fora derramado, enquanto os valdenses dispuseram suas vidas nas montanhas do Piemonte, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Similar testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses da França. Nos dias da Reforma, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Reis e nobres senhoras de alto nascimento e delicadas donzelas e orgulho e a nobreza da nação haviam regalado seus olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Os bravos huguenotes, batalhando por aqueles direitos que o coração humano considera mais sagrados, haviam derramado seu sangue em muitos e rudes campos de guerra. Os protestantes eram considerados como foras da lei e suas cabeças estavam em aprêmio. Eram caçados como bestas selvagens. A igreja no deserto, os poucos descendentes dos antigos cristãos que sobreviviam na França no século XVIII, ocultando-se nas montanhas do sul, acalentavam-se ainda a fé de seus pais, arriscando-se a se reunir à noite nas encostas das montanhas ou nos solitários pântanos. Eram caçados pelos soldados de cavalaria e arrastados para a escravidão perpétua nas galés. Os mais puros, cultos e inteligentes dentre os franceses foram acorrentados com horríveis torturas em meio a ladrões e assassinos. Outros, tratados com as mais misericórdia, eram fuzilados a sangue frio, caindo de joelhos em oração, indefesos e abandonados.
Centenas de homens, idosos, mulheres indefesas e crianças inocentes eram mortos e deixados insepultos sobre a terra, exatamente no lugar onde se reuniam, cruzando-se os flancos das montanhas ou a floresta onde estavam acostumados a se reunir. Não era raro encontrar-se a cada passo cadáveres espalhados pela relva ou a pender das árvores. Seus campos arruinados pela espada, o machado e incêndios converteram-se em vasto e sombrio. Estas atrocidades não foram cometidas durante a Idade Escura, mas em plena e brilhante era de Luís XV, quando a ciência era cultivada, as letras floresciam, quando os clérigos da corte e da capital eram homens letrados e eloquentes, que ostentavam grandemente as graças da mansidão e da caridade. Willy, o mais hediondo, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as nações demoníacas de todos os aterrorizantes séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda se recorda trêmulo de horror as cenas daquele extremamente covarde e cruelíssimo ataque. O rei da França, persuadido pelos sacerdotes e prelados romanos, deu sua sanção à terrível obra. O grande sino do palácio, soando as horas das mortes da noite, foi o sinal para o massacre. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra comprometida de seu rei, foram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Que terror! Dói, cara, de eu ler isso. Cara, a minha alma e o meu coração, cara, se entristecem, cara, de ler essas palavras. Vocês que hoje, cara, defende a Igreja Católica Apostólica Romana, cara, porque vocês não lêem a história? Cara, vocês não lêem, cara, o que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, cara, na Idade Média. Foi uma igreja, cara, de demônios. Apocalipse 13, que fala que a Satanás carrega a besta. E a besta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não tenho medo de dizer, cara, vou dizer todos os vídeos. Vocês que defendem essa denominação, sai dela, irmãos meus. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. É o alerta de Jesus para o seu povo. Sai dela, povo meu. Eu fico muito triste, cara, de eu ler essas palavras, cara, de ler essa história. Milhares de pessoas morreram na mão desta denominação. Mais de 100 milhões de cristãos perderam a vida por ter a verdade em sua alma e em seu coração. O que aconteceu no passado vai voltar a acontecer cara, depois do decreto dominical. Cara, chegou o decreto dominical, se preparem. Eu estou preparado. Cara, várias pessoas estão preparadas. E você, ele está preparado? Se não tiver, se prepare hoje. Se prepare hoje, que você sofrerá. Quem não tiver preparado, sofrerá. O que aconteceu no passado, acontecerá no futuro. A profecia tem dupla aplicação. Mas é por menos tempo agora. Lá foi por 1260 anos, 42 meses, 1260 anos. Agora, será por 1260 dias, 3 anos e meio apenas, 42 meses. Lá foi profético, agora esse é literal.
Os pastores que estão enganando você, cara, falando que isso foi cara, apenas na Idade Média, que não acontecerá no futuro, mentira. Cara, isso acontecerá no futuro. Pare de se enganar. Satanás, na pessoa dos fanáticos romanos, estava no comando. Assim como Cristo foi o líder invisível de seu povo na libertação da servidão egípcia, assim Satanás foi o chefe invisível de seus súditos nessa sinistra obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias, o massacre teve continuidade em Paris, os primeiros 3 de ferocidade inconcebível. E a carnificina não se limitou apenas à cidade por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde havia protestantes. Nem idade nem sexo eram respeitados, nem a inocente criancinha e tampouco o homem encanecido. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente exterminados. A carnificina durou por 2 meses em toda a França. Agora, eu vou dizer os mortos. Era para vocês, era criar vergonha na cara. Cara, de ler a história. Cara, esse livro aqui é banido. Cara, é banido. Cara, pelos católicos. Cara, pelos protestantes. Cara, por quê? Cara, aqui diz a verdade. Que aqui Ellen White joga na cara, que era a história que aconteceu. E por burlar, que ele para esconder a verdade, que eles falam, queima este livro, o grande conflito, queimam este livro abominável. Né? Como diz que era no final do ano passado, que era em 2 de novembro lá, cara, no dia dos finados, cara, que eu falo, cara, os errados adventistas, cara, os errados adventistas, se tivesse a mesma coragem, cara, que eu tenho, que várias pessoas têm, cara, confrontava com esse católico. Cara, não, quem venceu? Cara, foi lá, cara, apresentar o livro falso do Grande Conflito, né? Cara, que aqui que eu tô com o verdadeiro, cara, que chama Grande Controvérsia, cara, que tem milhares de páginas. Era mais de 700 páginas. Cara, lá é um livro condensado. Era um livro falso ainda. Cara, esse é o livro verdadeiro. O Grande Conflito velho que é o verdadeiro. Cara, não esse condensado. Aí, quer dizer, quem saiu ganhando mais uma vez? Cara, o católico. Cara, jogando na cara de todo mundo. Queimam este livro. Cara, este livro é abominável para a nossa igreja. Cara, este livro não serve para vocês. Irmã, cara, falando para uma senhora, irmã, cara, queima este livro. Quer dizer, os idiotas adventistas saíram perdendo mais uma vez. Por quê? Porque hoje a igreja adventista do 7º dia se encaixa perfeitamente na igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala, vomitar-te-ei de minha boca, cara, vomitar-te-ei de minha boca, serve para a igreja adventista do 7º dia, para uma igreja que era profética e que hoje não é mais. Está se apostatando. 70 mil da fina flor da nação pereceram. Só 70 mil. Só a setentinha. Cara, poucas pessoas, né? O Papa Gregório XVII recebeu as novas do destino dos huguenotes com incontida alegria. O desejo de seu coração foi gratificado e Carlos XIV era agora o seu filho favorito. Roma exultava de júbilo, os canhões do castelo de Santo Ângelo troaram em festiva saudação. Os sinos brilhavam em cada torre, fogueiras brilhavam durante toda a noite. E Gregório, assistido por seus cardeais e sacerdotes, seguiu em magnificente procissão até a igreja de São Luís,
onde o cardeal de Lorena cantou Te Deum, o clamor das multidões agozinantes era uma suave harmonia para a corte de Roma. Quer dizer, legais essa denominação, né? Que era a igreja de Roma, né? Que era como se diz, por 2 meses matam, atrocidam o povo, que ele depois faz a missa, que era cantando com alegria, que era cantando com júbilo. E tem pessoas que defendem essa denominação. Uma medalha foi cunhada para comemorar o glorioso massacre. Foi pintado em um quadro que ainda existe no Vaticano, representando os principais acontecimentos de São Bartolomeu. Os principais acontecimentos de São Bartolomeu. Quando eu comecei essa série, que era o Grande Conflito, que era quando eu li pela primeira vez, que eu fiquei na dúvida, prego ou não prego? É muito triste. É muito... que nossos irmãos passou, morreram pela essa denominação demoníaca. E virá ainda mais. Eu estou fazendo uma série de Daniel, eu vou começar, ainda estou preparando essa série. Que vai vir muito mais. Muito mais dessa igreja. Vocês não esperam para, vocês esperam para ver. Daqui um tempo, estou preparando esse material. Vou pregar para vocês. Para vocês verem o que é essa igreja. Eu posso receber comentários, incrédulos, eu recebo. Mas eu vou jogar a verdade na cara de vocês. Para vocês verem o que é essa igreja católica apostólica romana. Foi pintado um quadro que ainda existe no Vaticano representando os principais acontecimentos de São Bartolomeu. O Papa, ansioso por mostrar sua gratidão a Carlos por sua obediente conduta, enviou-lhe a rosa de ouro. E dos púlpitos de Roma, eloquentes pregadores louvaram a Carlos, a Catarina e aos líderes militares como os novos fundadores da Igreja Papal. O livro O Massacre de São Bartolomeu, de Henry White. O mesmo espírito diabólico que incitou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Jesus Cristo foi declarado como sendo um impostor, e o grito zombeteiro dos incrédulos franceses era: esmagai o miserável, significando Cristo. A blasfêmia que afrontava o céu e a abominável impiedade estavam de mãos dadas. Os mais baixos dentre os homens, os mais desprezíveis monstros de crueldade e vício eram os mais altamente exaltados. Em tudo isso era prestada suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em suas características de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. Quer dizer, sabe quando essas pessoas, vão se arrepender de que fizeram, da história? Sabe quando eles vão se arrepender? Quando tiver o julgamento depois dos 1000 anos que Jesus, com os seus salvos, descer para a terra. Depois de 1000 anos no céu, a Nova Jerusalém descerá para a terra. Isso está em Apocalipse 20. Descerá para a terra e ali terá um julgamento. Todos vão passar por esse julgamento. Tanto os ímpios do que os salvos. Aí mostrará o que atrocidade eles fizeram na história. E todo joelho vai se dobrar. Ele está na palavra. Todo joelho se dobrará. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e o reinado do terror travou tal guerra contra Deus e sua santa palavra, como nunca se testemunhou em todo o mundo.
A palavra de Deus foi proibida pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas em meio a todas as possíveis e imagináveis manifestações do escárnio. A lei de Deus era calçada a pés. As instruções bíblicas foram abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar cada 10º dia era dedicado à folia e à blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos. Foram deixados afixados anúncios bem visíveis nos cemitérios, declarando que a morte era um sono eterno. Diziam-se que o temor de Deus estava muito longe de ser o princípio da sabedoria, mas que ele era o princípio da estupidez. Todos os cultos religiosos foram proibidos, exceto o da liberdade do país. O bispo constitucional de Paris foi forçado a desempenhar o papel principal na mais impudente e escandalosa farsa jamais encenada diante de uma representação nacional. Foi ele apresentado em plena procissão e compelido a declarar à convenção que ele ensinará durante tantos anos. Era em todos os respeitos uma estratagema predesco desprovido de um fundamento tanto na história como na verdade sagrada. Renegou em solenes e explícitos termos a existência de divindade a cujo culto fora consagrado, e dedicou-se depois a prestar homenagem à liberdade, igualdade, virtude e moralidade. Depois, então, sobre a mesa dos seus adornos episcopais, e recebeu um fraternal abraço do presidente da convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado, Scott. E os que habitaram na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A França pagã silenciava a voz reprovadora de suas 2 testemunhas de Deus. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e aqueles que odiavam as restrições e reclamos da lei de Deus estavam exultantes. Os homens desafiavam publicamente o Rei dos céus, como os pecadores da antiguidade clamavam, como sabe Deus, ou há conhecimentos no Altíssimo. Salmos capítulo 73, verso 11. Com blasfêmio, atrevimento ou quase além do que seria acreditável, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se o Senhor existisse, vingue seu nome ofendido, eu o desafio. Quer dizer, que era igreja demoníaca. O Senhor permanece em silêncio, não ousa lançar seus trovões. Quem depois disso crerá em sua existência? História de Lacretelli, e História da Europa, de Alisson. Que eco exato é essa da pergunta de Faraó? Quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor. Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Salmos capítulo 14, verso 1. E o Senhor declara a respeito daqueles que pervertem a verdade: a todos será manifesta a sua insensatez. 2 Timóteo capítulo 3, verso 9. Depois que a França renunciou à adoração ao Deus vivo, o alto e o sublime que habita na eternidade, não se passou muito tempo até mergulhar ela na degradante idolatria pelo culto à deusa da razão, na pessoa de uma mulher libertina. E isso na Assembleia Representativa da Nação e em presença de suas mais altas autoridades civis e legislativas, diz o historiador. Uma das cerimônias desse tempo desvairado permanece sem rival por sua absurdidade combinada com impiedade. As portas da convenção foram abertas para uma banda de música, seguida dos membros do corpo municipal, os quais entraram em solene procissão cantando um hino a louvor à liberdade, escutando como objeto de sua futura adoração uma mulher trajada com um véu a quem denominava a deusa da razão. Levada diante das autoridades, foi-lhe tirado o véu com grande cerimônia e colocaram-na ao lado direito do presidente, ocasião em que foi reconhecida como uma dançarina de ópera. A essa pessoa, como mais legítima representante da razão a que adoravam, a Convenção Nacional da França rendeu sua homenagem pública. Essa ímpia e ridícula encenação foi transformada em moda, e a investidura da deusa da razão foi repetida e imitada em todo o país nos lugares em que os habitantes desejavam estar à altura da Revolução. Scott.
Disse o orador que apresentou o culto da razão. O fanatismo legislativo perdeu sua influência e foi substituído pela razão. Nós abandonamos os seus templos. Esses foram reformados. Hoje a imensa multidão acha-se remida sobre sua cobertura gótica, a qual pela primeira vez encoará a voz da liberdade. Ali os franceses celebrarão o verdadeiro culto da liberdade e da razão. Ali representaremos os votos da prosperidade aos exércitos da República. Ali abandonaremos o culto aos ídolos inaminados para seguir a razão. Esta imagem animada a obra-prima da criação, História da Revolução Francesa de Thiers, volume 2, página 370 e 371. Ao ser a Deus apresentada a convenção, o orador tomou-a pela mão e, voltando-se à Assembleia, disse: Mortais, cessem de tremer diante dos inofensivos trovões de um Deus que seus próprios temores criaram. Não reconhecem daqui por diante outra divindade que não seja a razão. Eu lhes ofereço sua mais nobre e pura imagem. Se vocês necessitarem de ídolos, sacrifiquem apenas os que forem como esse. Caia diante do augusto Senado da Liberdade o véu da razão. A deusa, após ter sido abraçada pelo presidente, foi posta num magnificente carro e conduzida em meio a uma imensa multidão. A Catedral de Notre Dame para tomar o lugar da divindade. Ali foi ela erguida ao altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes. Alisson. A isso se seguiu-se não muito tempo depois a queima pública da Bíblia, e a Sociedade Popular do Museu adentrou ao salão da municipalidade exclamando: Vive la Raison! E carregando no cimo de uma vara os restos meio queimados de vários livros, entre os quais edições condensadas do Velho e do Novo Testamento, os quais espiaram em grande fogo, como disse o presidente, todas as tolices que tinham feito a raça humana cometer. Jornal de Paris, 14 de novembro de 1793, número 318. Foi o papado que dera início à obra que o ateísmo estava agora completando. A política de Roma havia criado aquelas condições sociais, políticas e religiosas que estavam levando celeramente a França à ruína. Um escritor, falando dos horrores da Revolução, disse: esses excessos, em verdade, devem ser atribuídos ao trono e à Igreja. Com estrita justiça, eles devem ser imputados à Igreja. O papado envenenará a mente dos reis contra a reforma. Como a inimiga da coroa, um elemento da discórdia que seria fatal à paz e à harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que, por esse meio, inspirou a mais horrenda crueldade e a mais torturante opressão que procediam do trono. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia, onde quer que o Evangelho fosse recebido. As mentes das pessoas eram despertadas. Elas começavam a despedaçar as algemas que os haviam mantido como escravas da ignorância, do vício da sua superstição. Começavam a pensar e agir como homens. Os monarcas, vendo isso, temeram em virtude do seu seu próprio despotismo. Roma não se demorou a inflamar os zelosos temores dos soberanos. O Papa disse ao regente da França em 1525: esta mania, o protestantismo, não somente destruirá a religião, mas juntamente a todos os principados, a nobreza, as leis, ordem e classes. Pouco ano mais tarde, um dignitário papista preveniu o rei: se o Senhor deseja preservar seus direitos de soberania intactos, se o Senhor deseja manter as nações em submissão à sua majestade, em tranquilidade defenda corajosamente a fé católica e subjugue a todos os seus inimigos à força. História da Reforma em tempo de Calvino, de Aubigné. E os teólogos apelaram aos preceitos do povo, declarando que a doutrina protestante incita os homens a inovações em estupidez. Ela extorque do rei a dedicada afeição de seus súditos e devasta tanto a igreja como o Estado. Desta maneira, Roma conseguiu fazer com que a França utilizasse a reforma. Foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis, que a espada da perseguição foi primeiramente desembainhada na França.
Os governantes da nação mal previram os resultados dessa funesta política. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado nas mentes e corações do povo os princípios de justiça, temperança, verdade, iniquidade e benevolência, que são a própria pedra de esquina da prosperidade da nação. A justiça exalta as ações. Deste modo, com justiça se estabelece o trono. Provérbios capítulo 14, verso 34 e capítulo 16, verso 12. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Isaías capítulo 32, verso 17. Quem obedece à lei divina respeitará verdadeiramente as leis de seu país. Inimiga da coroa, um elemento de discórdia que seria fatal à paz. Seria fatal à paz e à harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que por este meio inspirou a mais horrenda crueldade e a mais torturante opressão que procediam do trono. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o evangelho fosse recebido, as mentes das pessoas eram despertadas. Elas começavam a despedaçar as algemas que haviam mantido, como escravas da ignorância, do vício e da superstição. Começavam a agir como homens. Os monarcas, vendo isso, temeram em virtude de seu propósito despotismo. Roma não se demorou em inflamar os zelosos temores dos soberanos. O Papa disse ao regente da França em 1525 esta mania. Desculpa, eu estou lendo de novo isso daqui, peraí, deixa eu ver aqui. Mas a desventura, a França proibiu a Bíblia e baniu seus discípulos séculos após século, homens de princípios de integridade, homens de grandeza intelectual e força moral, que tinham coragem de exertoriar suas convicções de fé para sofrerem pela verdade. Trabalhavam como escravos nas galés, pareceram na fogueira ou apodreceram na cela das masmorras. Milhares de milhares encontraram segurança na fuga, e isso prosseguiu por 250 anos, após o início da Reforma. Dificilmente houve uma geração de franceses durante este longo período que não testemunhassem a fuga dos discípulos do Evangelho, para escapar da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as artes, a indústria, a ordem, nos quais normalmente muitos se destacavam para o enriquecimento da terra em que encontravam asilo, e na proporção que enchiam outros países com espécies preciosos dons, privaram deles o seu próprio país. Se tudo o que então fora, embora houvesse sido conservado na França, se durante esses 300 anos a capacidade industrial dos exilados houvessem cultivado seu solo, durante esses 300 anos seus dotes artísticos fossem empregados em aperfeiçoar sua produção, se durante esses 3 séculos seu gênio criativo e poder analítico tivessem estado a enriquecer sua literatura e a cultivar sua ciência, se sua sabedoria estivesse a guiar seus concílios, sua bravura a ferir suas batalhas, e sua equidade a elaborar suas leis, se a religião da Bíblia estivesse a fortalecer o intelecto e a governar a consciência de seu povo, que glória não se moveria hoje na França? Que grande, próspero e feliz nação o modelo para com os outros países não teria ela sido? Mas o fanatismo cego e inoserável expulsou de seu território todo ensinador da virtude, todo campeão da ordem, todo honesto defensor do trono, dizendo aos homens que teriam dado ao país renome e a glória na terra. Escolham o que quiserem, a fogueira ou o exílio. No final, a ruína do Estado foi completa. Não restavam mais consciências para serem proscritas. Não mais religião para ser arrastada à fogueira. Não mais patriotismo para ser banido. E a Revolução, com todos os seus horrores, foi o calaminoso resultado. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral se estabeleceu na França. Prósperas cidades manufateiras mergulharam na decadência. Distritos férteis voltaram à sua incultura natural. Embotamento intelectual e declínio moral sucederam um período de progresso fora de comum. Pai,
Paris tornou-se um vasto asilo de pobres e estima-se que, no surgimento da Revolução, 200.000 pobres suplicavam caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas prosperavam em meio à nação decadente e governaram com terrível tirania sobre as igrejas e escolas, prisões e galés. O Evangelho teria permitido à França encontrar a solução dos problemas políticos e sociais que desconcentravam a competência de seu clero, seu rei e seus legisladores, que finalmente precipitaram a nação na anarquia e ruína sobre o domínio de Roma. Porém, o povo tinha perdido as benditas lições do Salvador sobre a abnegação e o amor altruísta. Tinham sido desviados da prática da abnegação pelos bens dos outros. Os ricos não haviam sido repreendidos por sua opressão aos pobres. Esses não recebiam nenhuma ajuda para sua servidão e degradação. O egoísmo dos endinheirados e poderosos tornou-se cada vez mais aparente e opressor. Por séculos, a ganância e a libertinagem da nobreza tiveram como resultado uma opressiva extorsão sobre os camponeses. Os ricos exploravam os pobres e os pobres odiavam os ricos. Em muitas províncias, as prosperidades estavam em poder dos nobres, e as classes trabalhadoras eram apenas arredentárias. Elas se achavam à mercê dos proprietários e obrigadas a submeter às suas exigências exorbitantes. O encargo de sustentar tanto a igreja quanto o Estado estava nas costas das classes média e baixa, que eram pesadamente taxadas pelas autoridades civis e pelo clero. O prazer dos nobres era considerado lei suprema. Os lavradores e camponeses podiam passar fome, sem que seus opressores se preocupassem com isso. O povo era compelido a cada vez mais consultar o interesse exclusivo do proprietário. A vida dos trabalhadores agrícolas era de trabalho incessante e miséria sem alívio, e se ousarem reclamar, suas queixas eram tratadas com insolente descaso. As cortes de justiça sempre davam ganho de sua casa ao nobre, de preferência ao camponês. O suborno era abertamente aceito pelos juízes e o menor capricho da aristocracia tinha força de lei em virtude desse sistema universal de corrupção. Dos impostos expoliados dos cidadãos comuns pelos magnatas seculares de um lado e pelo clero do outro, nem a metade sequer era destinada ao tesouro real ou episcopal, e o restante era malbrantado em devassidão moral. E os homens que assim obedeciam seus conterrâneos estavam isentos de impostos e designados por lei ou costume para todos os cargos do Estado. As classes privilegiadas contavam cerca de 150.000 indivíduos, e para suas satisfações milhões estavam condenados a levar uma vida de degradação e desesperança. A corte estava repreendida à luxúria e à libertinagem. Pouca confiança existia entre o povo e os governantes. Era levantada a suspeita em relação a todas as medidas governamentais como caçúticas e egoístas. Mais de meio século antes do tempo da Revolução, o trono foi ocupado por Luís XV, que mesmo naqueles maus tempos notabilizou-se como monarca indolente, frívolo e sensual. Como uma aristocracia depravada e cruel, uma classe baixa, pobre e ignorante, um estado financeiramente abalado a um povo enfurecido. Não era necessário possuir olhar de profeta para antever uma terrível e iminente ressurreição. Às advertências de seus conselheiros, o rei costumava responder: tentem fazer com que as coisas prossigam por tanto tempo quanto eu possa viver. Depois da minha morte, aconteça o que acontecer. Foi em vão que se insistia como rei sobre a necessidade de uma reforma. Ele via os males, mas não tinham nem a coragem nem a energia para enfrentá-los. A ruína que impedia sobre a França estava, porém, verdadeiramente configurada em sua indolente e egoísta resposta: depois de mim, o dilúvio. Aproveitando-se dos ciúmes dos reis e das classes governantes, Roma os influenciará no sentido de manter o povo na escravidão. Bem sabendo que o Estado debilitar-se-á intentado por esses meios de alcançar o cativeiro tanto príncipes como o povo. Com política muito sagaz, percebeu que, fim de escravizar os homens eficazmente, as algemas deveriam ser aplicadas em sua alma,
e que a maneira mais segura de evitar é que escapassem de sua escravatura. Era fazer com que fossem incapazes de se libertar. 1000 vezes mais terrível do que o sofrimento físico resultante de sua política era a degradação moral. Despojado das escrituras sagradas e abandonaram os ensinos do fanatismo e egoísmo, o povo estava mergulhado na ignorância, da superstição e submerso no vício, de forma que eram totalmente incapacitados para governarem a si próprios. Mas o resultado de tudo isso foi totalmente diferente do que Roma planejara. Em vez de manter essas massas em cega submissão aos seus dogmas, em sua obra resultou em torná-las incrédulas e revolucionárias. Desprezavam o romanismo como politicagem clerial, observavam o clero como partido opressor. O único Deus que conhecia era o Deus de Roma. Seu ensino era a única religião. Concebiam sua missão e crueldade como legítimo fruto procedente da Bíblia e não queriam nada ter com ela. Roma tinha representado enganosamente o caráter de Deus e pervertido seus reclamos, e agora os homens rejeitavam tanto a Bíblia Sagrada como seu autor. Exigiria fé cega em seus dogmas sobre a sanção das Escrituras. Em reação, Voltaire e seus colegionários puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, propagando por toda a parte o veneno da incredulidade. Roma calçará a pés o povo com sua fé que é a tirania. Agora as massas desgradadas e brutalizadas, com seu despreendimento da tirania, lançaram de si todas as restrições. Furiosos com a luzene fraude a qual prestaram honras durante tanto tempo, rejeitaram a verdade e a falsidade juntamente e, contudo, confundindo libertinagem com liberdade. Os escravos do vício exultaram em sua liberdade imaginária. No princípio da Revolução, mediante concessão do rei, foi permitido que o povo tivesse uma representação maior do que da nobreza e do clero somadas. Assim, a balança do poder estava em suas mãos, mas eles não se acharam preparados para usá-los com sabedoria e moderação. Ansiosos por reparar os males que tinham sofrido, determinaram-se a empreender a reconstrução da sociedade. Uma multidão maltratada, cujas mentes estavam cheias de lembranças amargas nutridas desde há muito, resolveu modificar radicalmente aquela insuportável situação da miséria, vingando-se daqueles a quem considera como autores de seus sofrimentos. Os oprimidos puseram em prática a lição que tinha aprendido de tirania e tornaram-se opressores do que se havia empenhado. Vingando-se daqueles que consideravam os autores dos seus sofrimentos, os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido de tirania e tornaram-se os opressores que haviam espinhado. A desafortunada França colheu em sangue a colheita que semeará. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder subjugante de Roma, onde a França, sob a influência do romanismo, exigirá a primeira fogueira do início da Reforma. A Revolução momentou em sua primeira guilhotina, exatamente no mesmo ponto em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVII, no século XVIII, no século XIV. As primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Ao repelir o evangelho que ele teria trazido cura, a França abriria a porta para a incredulidade e ruína. Quando as restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos homens eram inadequadas para deter as poderosas marés da paixão humana. E assim a nação se precipitou na revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que permanece na história mundial como o reinado do terror. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do coração dos homens. Ninguém se achava seguro. O que houve obtinha sucesso. Amanhã era alvo de suspeitas e condenado. A violência e a cobiça exerciam incontestável controle. Rei, clero e nobreza foram obrigados a submeter-se às atrocidades de um povo excitado e enlouquecido.
Sua sede de vingança apenas foi aplicada com a execução do rei. Os que haviam decretado sua morte logo seguiram no partíbulo. Foi ordenada uma execução geral de todos os que eram suspeitos de hostilidade contra a revolução. As prisões estavam superlotadas com uma população carcerária de mais de 200 mil prisioneiros. As cidades do reino estavam cheias de cenas de horror. Um partido dos revolucionários era contra o outro, e a França se tornou um vasto campo de contendas para as massas adversárias controladas pela ruína de suas paixões. Em Paris, tumulto se sucedia a outro, e os cidadãos estavam divididos numa miscelânea de facções, que não pareciam nada mais ter em mente do que a eliminação mútua. E para agravar a miséria geral, a nação se envolveu numa prolongada e devastadora guerra. Com as grandes potências da Europa, o país estava quase falido, o exército protestando contra os pagamentos dos soldos atrasados e os parisienses passando fome. As províncias afligidas por bandoleiros e a civilização quase extinta pela anarquia e a silenciosidade. O povo havia aprendido muito bem as lições da crueldade e tortura que a Roma tão diligentemente ensinará. O dia da retribuição finalmente chegará. Agora não era mais os discípulos de Jesus os que estavam ocupando as masmorras e sofriam torturas. Há muito tempo haviam os crentes parecido ou sido mandados para o exílio. Roma sentia agora o poder impiedoso daqueles a quem ele havia treinado a se deleitar em feitos sanguinários. O exemplo de perseguição que o clero francês havia mostrado por tantos séculos achava-se agora voltado contra ele mesmo com tremendo vigor. Os cadafalsos tornaram-se vermelhos como o sangue dos sacerdotes. As galés navios movidos a remos e prisões, uma vez repelidas de huguenotes, estavam agora arrebatadas de seus perseguidores. Acorrentados ao banco ou trabalhando com os remos, o clero católico romano experimentou todas as desgraças que a sua igreja tão livremente infligia aos pacíficos hereges. Vieram então os dias que os mais selvagens de todos os códigos foi implantado pelos mais bárbaros dos tribunais, em que nenhum homem poderia saudar seus vizinhos ou fazer orações, sem perigo de cometer um crime capital, em que os espias acreditavam em cada esquina. Em todas as manhãs, a guilhotina funcionava rápida e ininterruptamente, em que as cadeias estavam tão cheias quanto o portão de um navio de escravos, em que o sangue impumante corria desde as sarjetas para o rio Sena, enquanto carretas lotadas de vítimas eram conduzidas ao seu destino fatal através de suas ruas de Paris. Os preconiluzes a quem comissão soberana havia enviado às províncias alegravam-se numa extravagância de crueldade desconhecida até mesmo na capital. A lâmina da máquina mortífera erguia-se e baixava muito vagarosamente para sua obra de matança. Longas filas de prisioneiros eram ceifadas a tiros. Faziam rombos dos fundos dos barcos abarrotados de gente. Lyon se tornou um deserto. Em Arras, mesmo a cruel misericórdia de um monte rápida era negada aos prisioneiros. Ao longo de Lorry, de Samur até ao mar, grandes bandos de corvos humilhados banqueteavam-se com os cadáveres nus, entrecelados em hediondos abraços. Nenhuma misericórdia era dispensada a sexo ou idade. O número de moços e moças de 17 anos que foram assassinados por aqueles exenerável governo deve ser calculado a centenas. Criancinhas separadas violentamente de suas mães eram atiradas de lança em lança aos longos de fileiras jacobinas. No curto espaço de 10 anos, milhões de seres humanos foram mortos. 10 milhões. Até crianças não eram poupadas. Que coisa. Que escárnio. É claro que era João Paulo II, que era agora o Papa Francisco, era pedindo desculpas do que a igreja fez na Idade Média. Que era desse escárnio, dessa atrocidade. Que ela agora vem e pede desculpa. Que era fácil, né?
que era fazer depois, que era de muitos séculos, que era pedir desculpa. Tudo isso aconteceu como Satanás queria. Era por este motivo que durante séculos ele tinha trabalhado. Sua política é o engano desde o princípio até o fim. Seu firme propósito é trazer a desordem, a desgraça e a miséria aos homens, para desfigurar e poluir a obra de Deus, para perverter os propósitos divinos de benevolência e amor, produzindo assim o pesar no céu. Então, por suas artes enganosas, ele cega a mente dos homens e eleva-as a acusar a Deus pelos males de sua obra, como se toda esta miséria fosse resultado do plano do Criador. De maneira semelhante, quando os que foram degradados e embrutecidos pelo seu poder cruel conseguem sua liberdade, ele os incita à prática de escassos e atrocidades. Então, esse quadro de desenfreada inocência é apontado pelos tiranos e opressores como ilustração dos resultados da liberdade. Quando é descoberto com o erro num disfarce, Satanás apenas o lancerá sobre aparência diversa. As multidões o recebem tão avidamente como a princípio. Quando o povo descobriu que o romanismo era um engano e Satanás não pôde mais levá-lo à transgressão da lei de Deus, mediante esse agente, instigou-se a considerar todas as religiões como a trapaça e a Santa Escritura como fábula, marginalizando os estatutos divinos, entregaram-se à desenfreada iniquidade. O erro fatal que trouxe semelhante desgraça aos habitantes da França foi a ignorância desta única e grande verdade, que a legítima liberdade está dentro das prescrições da lei de Deus. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os ímpios não tem paz, diz o Senhor, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do tempo do mal. Isaías capítulo 48, versos 18 a 22 e Provérbios capítulo 1, verso 33. Ateus, incrédulos e apóstatas opõem-se à lei de Deus e acusarão, mas os resultados de sua influência provam que o bem-estar do homem está ligado à obediência aos estatutos divinos. Os que não leram essa lição do livro de Deus não são convidados a lê-lo na história das nações. Quando Satanás operou mediante a Igreja de Roma a fim de desviar os homens da obediência, fez com que essa atividade fosse oculta e a sua obra foi tão disfarçada que a degradação e a miséria resultantes não foram vistas como fruto da transgressão. Seu poder foi tão grandemente neutralizado pela operação do Espírito de Deus que os seus propósitos foram impedidos de atingir plena realização. O povo não pensava no efeito em relação à causa e nem descobriria a fonte de suas misérias. Mas na Revolução, a lei de Deus foi declaradamente desprezada pelo Concílio Nacional, e no reinado do terror que se seguiu, todos puderam ver a operação de causa e efeito. Quando a França proibiu publicamente a Bíblia, os homens ímpios e os espíritos das trevas exultaram com a realização do objetivo. Há tanto tempo desejado, um reino liberto das restrições da lei de Deus, por não ser a sentença contra a obra mais má sido imediatamente aplicada, e os corações dos filhos dos homens ficou inteiramente dispostos para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Mas a transgressão de uma lei justa e reta deve inevitavelmente resultar em miséria e ruína. Embora não fosse imediatamente visitada com juízos, a impiedade dos homens estava ainda assim, desenvolvendo seguramente sua condenação. Séculos de apostasia e crime haviam estado a entesourar ainda para o dia da retribuição. E quando a taça de sua iniquidade estava cheia de desprezados, os desprezadores de Deus aprenderam demasiado tarde que coisa horrível há de haver escutado impaciência divina. O moderador Espírito de Deus que se pôs limites ao poder cruel de Satanás foi em grande medida removido, e aquele cujo único deleite é a desgraça humana foi a vontade para realizar sua vontade. Aqueles que haviam escolhido o serviço da rebelião foram deixados a colher seus frutos até que a terra se encheu de crimes demasiado horríveis para que a pena os descreva. Das províncias devastadas e as cidades ruinadas ouviu-se um grito terrível, um grito de amargurada angústia.
A França foi sacudida como que por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado e igreja, tudo foi destruído pela ímpia mão que se erguera contra a lei de Deus. Com verdade, disse o sábio, o ímpio cairá pela sua própria impiedade. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, os dias lhe se prolongue. Eu sei que com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, os que temerem diante dele. Mas o ímpio não irá bem. Eclesiastes capítulo 8, versos 12 a 13. Aborrecem o conhecimento e não preferiam o temor do Senhor, portanto comerão o fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Provérbios capítulo 1, verso 29 e 31. As fiéis testemunhas de Deus mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo não deveriam permanecer silenciosas por mais tempo. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viriam. Apocalipse capítulo 11, verso 11. Foi em 1793 que o decreto que abolia a Bíblia passou pela Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde, uma resolução revogando o decreto e concedendo a tolerância às escrituras foi adotada pela mesma Casa Legislativa. O mundo ficou espantado ante a enormidade da culpa resultante da rejeição dos sagrados oráculos, e os homens reconheceram necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Diz o Senhor, a quem afrontastes, de quem blasfemastes, e quem contra acalçastes a voz, e erguestes os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Isaías capítulo 37, verso 23. Portanto, os que lhes farei conhecer desta vez, lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 16, verso 21. Concertemente as 2 testemunhas o profeta declarou também, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, os inimigos os viram. Apocalipse capítulo 11, verso 12. Desde que a França fez guerra contra as 2 testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca antes. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Depois vieram as organizações semelhantes com numerosas filiais ao continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Quando a Sociedade Britânica foi formada, a Bíblia havia sido impressa e distribuída em 50 línguas. Desde então foi traduzida em mais de 200 línguas e dialetos, mediante os esforços das sociedades bíblicas desde 1804. Mais de 187 mil exemplares da Bíblia foram distribuídos. Durante os 50 anos precedentes a 1792, pouca atenção havia sido dada à obra das missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade foi instituída e não havia senão poucas igrejas que faziam algum esforço para a propagação do cristianismo em terras pagãs. Mas cerca do final do século XVIII, uma grande mudança teve lugar. Os homens ficaram insatisfeitos com os resultados do racionalismo e compreenderam a necessidade da revelação divina e da religião experimental. O devotato Carey, que em 1793 se tornou o primeiro missionário inglês na Índia, acendeu novamente a chama do esforço missionário na Inglaterra. Na América, 20 anos mais tarde, o zelo de uma sociedade de estudantes, entre os quais estavam Adoniran Judson, resultou na formação de Junta Americana de Missões Estrangeiras, cujo apoio de Judson viajou como missionário desde os Estados Unidos até Burma. Desde esse tempo, a obra das missões estrangeiras tem conhecido um crescimento sem precedentes. Os aprimoramentos da imprensa têm dado impulso à obra de circulação da Bíblia Sagrada. As crescentes facilidades de comunicação entre os diferentes países, rompimento das antigas barreiras e preceitos a exclusivismo nacional e a perda do poder secular pelo Pontífice de Roma têm aberto o caminho para a entrada da Palavra de Deus. Durante alguns anos, a Bíblia foi vendida sem qualquer impedimento nas ruas de Roma e atualmente está sendo levada a cada parte habitável do globo. O incrédulo voltara e disse com arrogância certa vez: estou cansado de ouvir as pessoas disserem que 12 homens estabeleceram uma religião cristã. Eu provarei que um homem só é suficiente para lhe pôr um fim.
Mais de 200 anos transcorreram desde que ele morreu. Milhões se têm alistado da guerra contra a Bíblia, mas está tão longe de ser destruída que por onde havia no tempo de voltar hoje 10.000 ou antes 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um antigo reformador referentes à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Disse o Senhor, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Em toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías capítulo 54, verso 17. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Fiéis são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, são feitos em verdade e retidão. Salmos capítulo 111, versos 7 e 8. O que quer que for construído sobre a autoridade do homem será derribado. Mas aquilo que estiver alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanece para sempre. Então, povo de Deus, foi extenso, né? Esta pregação, que era 1h15, mas quero ver trazer essa verdade para vocês, povo de Deus. Trazer essa verdade que não importa o tempo que for, mas trazer essa verdade, cara, dessa terrível obra que foi feita na França, que era no século XVIII, que era por resobediência papal. Então, quer dizer, é muito terrível, é muito angustiante, de ler essas palavras. Mas vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que eu estive contigo, que fez-se de mim o seu servo para trazer essas verdades, essas calamidades que aconteceram na Idade Média. Por isso, meu Deus, muito obrigado por este momento. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!